bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 18 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana a gente passou de 1 milhão de doses recebidas e estamos chegando lá nas doses aplicadas, 938 mil doses aplicadas no total. A gente está vendo que o estoque aqui de Porto Alegre está em 101 mil, está realmente um estoque baixo se a gente observar a diferença do número de pessoas da primeira para a segunda dose, que já chegou aqui a 270, 280 mil. Então, realmente, a gente está com um estoque muito baixo e esse estoque foi o que impediu hoje, sexta-feira, da prefeitura aumentar a faixa etária para as próximas faixas etárias já virem se vacinando. Então, tomaram uma decisão mais ou menos conservadora, né? Não vamos abrir agora, porque está com um baixo estoque de doses. Quando chegarem novas doses na semana que vem, e vão chegar, a gente vai aumentar esse público vacinável, tá? Então, enfim, nessa semana a gente recebeu aqui 44 mil doses, que está bem na faixa da nossa média das últimas 8 semanas. A gente recebe 44.500, 44.600 e agora, essa semana, a gente recebeu 44.376 doses. Então, bem o que a gente esperava receber. A gente aplicou num total um pouco a menos do que a gente aplica. No total a gente aplicou 52 mil doses e a gente está acostumado a aplicar, na média das últimas 8 semanas, 58 mil doses. Até me impressionei, eu achei que essa semana a gente ia aplicar um recorde de doses sendo aplicadas, até porque teve a questão da vacinação em vários pontos. A URGS vacinou, a PUC vacinou, a Fundação, lá, a Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, vacinou. Então eu achei que por estar mais espalhado a gente ia ter conseguido aplicar mais doses. Não foi o caso, ou talvez simplesmente, não vou dizer isso, talvez simplesmente não tenha tido a comunicação de quantas doses foram aplicadas nesses novos lugares. Não tenho certeza, semana que vem a gente vai ver. Mas enfim, a gente teve um foco gigantesco em D1, a gente aplicou 46 mil das 52 mil doses, foram doses D1, um aumento de quase 50% em relação à média das últimas 8 semanas. E aí, por que eu falo no AD1? Por causa da tal meta de vacinação, né? Então agora faltam 15 semanas e a gente falta vacinar 490 mil pessoas. Então, olha só, tá faltando vacinar em dose 1, se a gente mantiver para fechar isso daqui, falta 32.668 por semana, que é só um pouquinho acima da nossa média. E como essa semana a gente foi acima da média, me parece que essa meta em Porto Alegre vai ser batida, pelo menos está aparecendo, né? Não tenho certeza, porque a gente está com esse gargalo aqui de doses recebidas. A gente está recebendo aqui 44, 45 mil doses por semana e tem muita gente que falta aplicar a dose 2. Então, para a gente vacinar 32 mil por semana em dose 1, a gente tinha que estar recebendo mais ou menos o dobro disso, 65 mil doses. Não é esse o caso, a gente está recebendo menos do que isso. Mas eu estou otimista, eu tenho a impressão que as remessas vão aumentar, principalmente em julho. Tenho essa impressão, essa esperança, que as remessas aumentem mesmo em julho e que a gente consiga bater essa meta até um pouco antes. Vamos ver, eu vou ficar de olho. Mas enfim, pessoal, isso daqui quase é a descrição, mas eu tenho uma coisa muito importante para falar. Breaking news, né? Como é que se diz? Hoje chegou em Porto Alegre, eu acho que não está contabilizado aqui nas doses recebidas, um lote com 17.200 doses da Coronavac. Muito bom, porque a gente tem na faixa de 38 mil pessoas em Porto Alegre com a Coronavac atrasada. Então 17.200 doses não vai dar para todo mundo, mas vão ser aplicadas amanhã, no sábado 19 de junho, num mutirão aqui em Porto Alegre. Amanhã não tem aplicação de mais nada, amanhã no sábado é só Coronavac. Tá, pessoal? Então, se tu tá com a Coronavac atrasada, se tu tem um familiar que tá com a Coronavac atrasada, te programa, porque
E também tem essa coisa aqui meio desconfortável, né? Chegaram 17 mil doses e são 38 mil pessoas com essa dose atrasada. E aí tem uma notícia horrível que a Secretaria Municipal da Saúde não divulgou critério de preferência. Não sei se eu não achei, mas eu procurei e não achei. Mas não achei critério de preferência. Ou seja, amanhã vai ser um dia com confusão. Eu estou prevendo isso, até porque não são tantos postos assim. Tem que se informar lá no site da Secretaria Municipal da Saúde, ou então pelo Twitter da Secretaria Municipal da Saúde, ou pelo Instagram, ou pelas mídias mais convencionais, né, os jornais de grande circulação que fazem esse acompanhamento, ver quais são os lugares onde vai estar tendo essa vacinação amanhã. Eu sei que vai ter tanto em drive-thru quanto em postos de saúde, mas não são tantos. Então, se tá com a segunda dose atrasada, dá um jeito aí, eu acho que vai ter que chegar meio cedo, pegar a senha, vai ser uma confusão. Mas enfim, essa não é a única notícia boa que chegaram essas doses, esse lote. Tem uma segunda notícia boa, é que não vai se manter só nessas 17.200 doses. Hoje, o Butantan já entregou um novo lote de 2 milhões e 200 mil doses para o Brasil. Agora, quantas dessas doses vão vir para Porto Alegre, a gente só pode estimar, mas mantendo as proporções, né, vai vir 6% para o Rio Grande do Sul, 132 mil, e aí vem um pouco acima de 20 mil doses para Porto Alegre. Isso se a gente mantiver as proporções normais que a gente vem observando. Mas só que eu queria chamar a atenção, 20 mais 17.200 quase chega, mas não chega a 38 mil. Mas o Rio Grande do Sul recebeu, se não me engano, 114 mil doses da Coronavac e vai receber mais 132 mil. Então, é mais do que 200 mil doses de Coronavac. E não tem no estado inteiro tantas pessoas assim com a segunda dose da Coronavac atrasada. Então eu imagino que a Secretaria Estadual da Saúde vai fazer uma distribuição dessas 132 mil de modo a que finalize todo mundo que está com a segunda dose em atraso em todo o estado. Em particular, eu acho que Porto Alegre vai receber mais do que 20 mil. Provavelmente vai receber 21 mil, 20.800, só para fechar essas 38 mil pessoas. Ou seja, amanhã, no sábado, vai ser um dia meio corrido. Eu não estou dizendo nem vai para fila super cedo e nem estou dizendo ignora a vacinação, mas eu estou dizendo vai ter mais doses na semana que vem. Quando exatamente eu não sei, mas vai ter que chegar na semana que vem. Provavelmente na terça chega em Porto Alegre, na quarta tenha um novo mutirão, ou de repente no sábado que vem tenha um novo mutirão. Mas é mais uma semana aqui e eu tenho a impressão que Porto Alegre vai conseguir zerar o atraso da segunda dose da Coronavac, finalmente, né? Porque já está passando dos limites. Bem, mas enfim, pessoal, vacinação. Me alonguei porque tinha que explicar bem essa questão aqui da Coronavac, é muito importante. Vamos lá, vamos para os dados da Covid-19 mesmo. Essa semana a gente teve aqui um represamento um pouco mais alto do que a gente percebe. A gente sempre percebia 500, 600 casos. Essa semana foram 900 casos, o represamento de uma semana. Então aumentou o represamento. Ele continua muito focado nos últimos 3, 4 dias, mas aumentou. Então isso daí me chamou um pouquinho de atenção. Nessa semana a gente também chegou oficialmente a 155.712 casos confirmados, utilizando um represamento como na semana passada. A gente vai assumir 156.631 casos, e isso nos dá uma aceleração real em relação às semanas anteriores. Se a gente observar bem, aqui essa semana, e esse dia aqui quase não tem ajuste, gente. A gente bateu um recorde aqui, ó, 561 novos casos no mesmo dia, o que é um recorde das últimas 8, 9 semanas. Então essa semana realmente a gente começou a ver sinais de aceleração. Fora um represamento aumentado, que é sempre um sinal de aceleração. Aqui tem um segundo sinal de aceleração, um dia com mais casos do que nas últimas 9 semanas.
E também as médias semanais que estão aumentando. A gente saiu aqui de 156 casos por dia para 192 casos por dia, e aqui não tem nenhum ajuste. E depois de 192 casos por dia, a gente passou para 238 casos por dia. Então, essas últimas... E aqui tem um ajuste, mas que ele provavelmente vai se confirmar. Então, nessas semanas aqui, a gente está vendo uma aceleração real e não é uma aceleração desprezível. Ela está uma aceleração razoavelmente forte. Olha só, sair de 150 para 190 já é mais de 20% de aumento. Sair de 190 e para 230, de novo, mais de 20% de aumento. Se a gente continuar aumentando 20% por semana, isso significa crescimento exponencial. Significa saindo do controle da pandemia aqui na cidade. É que nem eu digo, a vacina ela ajuda, ela é mais uma camada de proteção. Porto Alegre tem 600 mil pessoas vacinadas, mas ela não faz milagre se essas pessoas estiverem muito expostas ao vírus, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos continuar. Casos ativos. A gente tinha na terça-feira baixado de 3 mil casos ativos, 2.998, mas já subiu de novo. Agora a gente está com 3.568. Então teve um avanço nos casos ativos, se a gente considerar a semana como um todo. E os óbitos, a gente está aqui à beira de confirmar 5 mil óbitos. Provavelmente, no máximo na segunda-feira, a gente vai receber essa notícia que a gente chegou a 5 mil óbitos oficialmente. E infelizmente essa semana aqui, entre o dia 27 e o dia 3, que eu tinha comemorado menos de 40 óbitos, ela não virou ela foi uma exceção, ela não virou a regra, porque semana passada a gente já confirmou 54 óbitos entre o dia 3 e o dia 10, e essa semana, com um represamento que a gente sabe que existe, entre o dia 10 e o dia 17 já são 43 óbitos. Então muito provavelmente essa semana aqui a gente chega a 60, 70 óbitos de novo por semana, ou seja, a gente está vendo uma aceleração nos óbitos. Essa semana 39, semana passada, aliás, 2 semanas atrás 39, semana passada 54, essa semana provavelmente passe de 60 quando consolidar os dados. Ou seja, a gente está vendo aqui avanço nos óbitos. E também uma alta taxa de letalidade. Isso daqui eu ainda tô com a pulga atrás da orelha, porque vieram aqueles 5 mil casos, explicou um pouco, mas só que as letalidades continuaram altas, pessoal, e continua 4% de letalidade, não faz sentido. Eu ainda tô assim, o que tá acontecendo? Por que tá com esses 4% de letalidade? Não era pra estar. Não era pra estar. Eu tô assim, será que a gente tá realmente represando tanto assim? Porque 4% de letalidade seria assim, estamos não contando 50% dos casos, porque uma letalidade normal da Covid-19 em Porto Alegre é na casa de 2%. Então a gente precisaria duplicar o número de casos. Será que a gente está realmente duplicando o número de casos? Será que em vez de 200 a gente tá lá no 400 casos por dia e não sabe? Talvez. Isso é meio ruim, mas é o que pode estar acontecendo. E as UTIs, por que 4% de letalidade não faz sentido? Porque as UTIs não estão tão sobrecarregadas. Tá cheio, tá sobrecarregado, mas não tá assim, no limite da lotação. A gente está com 85% de lotação, tem 140 leitos livres. Então a gente já teve muito pior do que isso, com uma letalidade muito menor. Aqui essa semana a gente teve uma diminuição verdadeira no número de pacientes Covid-19 internados, o que é um ótimo indício. Pelo menos parece que pode estar desacelerando um pouquinho, embora os novos casos por dia estejam acelerando, vai demorar um pouco para eles virarem pessoas internadas, né? Mas enfim, deu uma desacelerada essa semana nos leitos de UTI. E a testagem em Porto Alegre, aqui é outro indíciozinho mínimo, mas deu uma aumentada na positividade, 12,6. Semana passada estava muito mais próximo de 10. Essa semana já foi 12,6. E a quantidade de testes realizadas também diminuiu. Foi menos de 8 mil testes. A gente estava acostumado a fazer bem mais do que isso. A gente tem uma capacidade de fazer fácil o dobro
disso. A gente tem capacidade de fazer 14 mil testes com tranquilidade aqui em Porto Alegre. Bem, pessoal, já falei demais, já me alonguei mais do que eu queria, mas enfim, essa semana era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Amanhã, não esquece, procura aí quem tiver com a segunda dose em atraso, passe esse recado, porque vai ter mutirão da Coronavac sábado em Porto Alegre. É muito importante a participação de 17.200 pessoas, né? Era bom que se a gente tivesse mais doses, porque são 38 mil pessoas, que nem eu já disse, em atraso. Se tivesse mais doses ia ser mais importante. Mas enfim, é muito importante a gente completar o esquema vacinal, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.